estamos de volta com o segundo bloco do Assembleia Debate, que fala hoje sobre a crise hídrica no Brasil e particularmente, desculpa, aqui no estado de Minas Gerais. Deputado Irã, no bloco anterior, nós começamos a falar sobre a questão da sobretaxa para os consumidores. A gente tem aí grandes consumidores de água, indústria, mineração, e existe essa possibilidade de cobrança para os consumidores. Eu queria que o senhor, que participa de uma força-tarefa do governo, para poder avaliar aí essa crise, qual que é a expectativa? Deve ser cobrado ou não? Quando isso deve começar? Tá. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro com todo mundo é que a sobretaxa parece até uma coisa bastante injusta, ou seja, então as indústrias consomem, a Copasa administra mal e no final eu que pago a conta. Eu sei o tanto que parece injusto. A sobretaxa, gente, se for implantada, ela nunca é como uma forma de cobrar a conta do consumidor. Essa noção é errada, tá? A sobretaxa ela é encarada como um freio. Para você ter uma ideia, tem se pedido para a população de Belo Horizonte e região metropolitana para fazer uma economia de 30% no consumo de água. Essa economia até agora só chegou a 17%. Isso voluntariamente, ou seja, as pessoas têm dificuldade de ultrapassar uma certa linha de conforto, um certo espaço de conforto que, infelizmente, só se consegue fazer elas irem essa extra milha. Educando o filho desobediente. O filho está puxando a orelha dele, o governo quer puxar a orelha e falar o seguinte: meu filho, você não pode gastar água, então está aqui, ó. Paga Exatamente. por isso. Quem seriam as pessoas que pagariam uma sobretaxa se elas acontecerem? Quem não economizou os 30% e, principalmente, que aí paga a sobretaxa com multa, quem gastou mais água do que gastava no ano passado. Dentro, claro, de cada peculiaridade. Você pegou um apartamento novo, que ano passado não gastava nada, compreende-se, mas ainda assim vai ter uma média de gasto, que essas questões todas estão sendo muito bem avaliadas. A segunda questão é o seguinte: por que a sobretaxa existe? A sobretaxa existe porque existem níveis no reservatório e níveis de captação. Em determinado momento, quando esses reservatórios, porque agora nós estamos no início, agora sim, no início da fase de estiagem, e essa fase de estiagem vai até metade de outubro, se ao final, mais ou menos, de setembro, nós não tivermos água nos reservatórios suficiente e nem captação suficiente no Rio das Velhas, nós vamos ficar sem água em Belo Horizonte. Nós vamos ficar completamente sem água. E aí nós estamos falando de cenário catastrófico, no cenário das pessoas só conseguirem ter abastecimento de água nas suas casas uma vez por semana. Tá? Para isso não acontecer, é preciso forçar a redução do consumo. Coisas como rodízio ou qualquer tipo de restrição, racionamento, hoje, graças a Deus, por causa dos níveis atuais, já foram descartados. São descartados se a população mantiver esses 17% de consumo que tem e aumentar a redução para 30% nos próximos meses. Ok? Se isso tudo acontecer, a única coisa que a população da região metropolitana de Belo Horizonte deve enfrentar é a sobretaxa. E aí a sobretaxa, volto a falar, só vai pagar quem não tiver economizado a água. Se você pegou 30%, que era para economizar 30% desde da sua média de gasto de água do ano passado, você economizou, você vai estar, inclusive, pagando a mesma quantidade pelo litro que você sempre pagou. Se você não conseguiu economizar, vão ter níveis. A pessoa que conseguiu economizar 10 vai ser tratada de uma forma. A pessoa que conseguiu economizar 20 vai ser tratada de outra forma. A pessoa que conseguiu economizar 29 vai ser tratada de outra forma completamente diferente. Essa é uma sobretaxa progressiva. A pessoa que gastou mais água, essa sobretaxa vai pesar ainda mais. Agora, essa é uma questão, sim, que está sendo estudada. É possível que nós consigamos atravessar até o final do ano, inclusive sem instalar a sobretaxa? Essa discussão existe dentro da força-tarefa. Agora, o momento principal agora é de conscientização e principalmente de desenvolvimento de novas culturas. O Alencarzinho falou uma, descarga. A segunda, banho. Tem gente que deixa o chuveiro ligado 10 minutos antes de entrar para a água poder esquentar.
Hoje, uma coisa que o meu chuveiro, por exemplo, ele não esquenta de uma hora para outra. Mas uma coisa que eu aprendi é que pelo menos você deixa o balde de água debaixo do chuveiro, essa água que coletou enquanto estava esquentando, você pega, tira ali do lado, depois você limpa a casa inteira com esse balde de água que você economizou de manhã, você limpa o terreiro, essas coisas todas a gente acaba pegando. É uma situação cômica para a gente hoje, Alencarzinho? Eu tô rindo que eu imagino que você faça isso mesmo. Deixa o balde lá. Mas É lógico que... Eu acho o seguinte, nós temos que imaginar o seguinte, um chuveiro hoje, já colocar o chuveiro com aquecedor direto, e se ele fala porque ele tem o aquecimento solar na casa até que a água chegue, aí que eu vejo, aí que eu falo o seguinte, não precisa ter isso. Se você pegar o que existe em outros países, nós vamos pegar a água do banho, a água do tanque, a água da cozinha não, porque não pode, mas a água do tanque, e nós vamos ter a canalização dela chegando dentro de uma caixa. Essa caixa vai decantar, ela vai ter o gorjetamento com um tratamento, vai para outra, e essa outra caixa, isso, gente, chega no Japão, bate fotografia, eu acho que eu tenho isso tudo. Essa outra caixa, ela tem uma bomba pressurizadora, essa bomba pressurizadora é usada a mangueira para lavar. Por quê? Porque a bomba, a caixa d'água, que é para fazer a lavagem de jardim, de garagem, de tudo, essa caixa ela não pode ser aquela caixa que sai com a pressão pequena para a pessoa não ter um costume de... Porque se você fala colocar balde, ninguém vai colocar balde. Ninguém. Aí isso aí nós vamos estar dando um exemplo. O exemplo é o seguinte, é mudar a tecnologia, é exigir hoje essa captação de água que pode ser feita. Essa é uma questão que tem sido, inclusive, discutida internamente dentro da comissão e já está em estudo com o governo de Minas. A ideia é que a comissão possa emitir uma legislação nova. Mas vamos falar um pouquinho sobre a comissão, que começou as atividades agora em março, né? E já algumas reuniões já aconteceram. E o que vocês estão trabalhando? Como que a Assembleia pode ajudar nessa situação? Pois é, uma das questões que hoje a comissão tem tratado diretamente com o governo de Minas vem no incentivo dessas novas tecnologias. Tá? Na próxima semana, a próxima reunião da Força Tarefa, nós vamos estar discutindo 18 pontos com o governo de Minas, entre eles a criação de incentivos, por exemplo, como a isenção de ICMS e taxas estaduais para sistemas de reaproveitamento de água, tanto residencial quanto industrial. A aquisição disso 20% mais barato já é um grande incentivo para as pessoas. Uma segunda questão que foi colocada na força-tarefa e que pode ser incorporada em legislação da comissão, e aí vai depender, claro, dos deputados, é a criação de uma linha separada pelo BDMG de financiamento desses sistemas. Ou seja, as grandes empresas e principalmente as pessoas de baixa renda poderiam financiar esses sistemas sem grandes entradas em até 10 anos. O Irazinho falou, os meninos falaram ali do gato da água, do gato da luz. Agora eu vou garantir para vocês aqui o seguinte, quem está hoje preocupado com a falta de água é a população mais carente. Exato. Você chega nos prédios todos aqui da Zona Sul, de luz e tudo mais, quando você fala que vai fazer um sistema dele, não tem essa necessidade hoje. Hoje é isso. Então, acho que na presidência que tem e na relatoria tem que colocar o seguinte, cobrar mais, taxar mais. E taxar por quê? Taxa o morador da Zona Sul, que ele vai começar a preocupar com a água, o que preocupa é a pessoa mais carente. O pobre hoje, no popular, o pobre hoje preocupa com a falta de água. O rico não está nem aí. Essa preocupação... Quer falar? Como relator da comissão, nós temos reunido às quintas-feiras, numa preparação para um seminário, o deputado Irã sempre está presente, todos nós lá, com movimentos sociais, com entidades gestoras, com órgãos do governo, para preparar um grande seminário. Provavelmente irá acontecer em setembro, outubro, setembro. 29 de setembro, 29 e 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Um grande seminário para nós debatermos e apresentarmos propostas, saídas para o Estado na questão da água.
Várias colocações, vários temas têm sido levantados. E é muito interessante essa diversidade, né? Eu gosto muito quando vejo Irã falar muito da questão da gestão, ele fala, e é interessante essas ideias que eu, como venho de outra região, é óbvio que o deputado é o deputado do estado inteiro, mas a gente tem um foco para o semiárido mineiro, né? Aí eu estou trazendo também para dentro da comissão essa discussão da água para a vida, né? E como médico também, né? Nós precisamos, para se fazer uma folha dessa, sem escrita, aqui ela está escrita, são 10 litros de água, né? Para se fazer uma folha dessa, né? Para produzir 1 quilo de arroz, do início ao fim, são 10 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de carne, são 12 mil litros de água. Nosso corpo é formado por 70% de água. 80% das doenças infecto-contagiosas tem como principal vetor a água, né? Uma das principais causas de morte em crianças abaixo de 5 anos é a diarreia, né? Está no 2º lugar, né? E isso no mundo. Então, uma discussão que eu procuro trazer também, não só a falta, mas a qualidade. Que água é essa que os nossos órgãos sempre vieram oferecendo ao nosso povo, né? Nós estamos levando saúde ou doença ao nosso povo, né? Nós estamos aumentando as filas dos hospitais, né? Com diarreia e outras doenças que têm como vetor a água. Então, é importante trazer isso para o debate também, a qualidade. Nós estamos num momento hoje que a gente fala muito do uso e reuso da água, né? E nós não temos leis que regulamentem o reuso da água, por exemplo, né? E aí, quando se fala no reuso da água, a gente pode pensar, inclusive, no aumento de doenças, né? E nós temos que preparar também para esse outro tema, né? Da qualidade da água, não só dessa quantidade, mas da qualidade, que saúde nós estamos oferecendo ao nosso povo. E o senhor acha, temos qualidade na água que temos hoje disponível? Eu acho que ao longo do tempo não temos ofertado água com a qualidade devida para as pessoas, né? Visto aí, eu estou dizendo aqui, por exemplo, a questão da diarreia, né? E o principal vetor é a água, né? Então, acho que nós temos que inverter isso. Eu acho que é preciso, é necessário e é possível inverter isso. Eu tenho citado muitas vezes o próprio Dr. Jean como um exemplo da questão da comissão, porque é impressionante que eu falo como que a Assembleia Legislativa acaba muito pautada pelas necessidades da região metropolitana de Belo Horizonte, da capital. Isso acaba sendo um problema muito grande, porque a gente acaba tendo pouca cobertura de outros problemas que acabam acontecendo no estado de maneira mais drástica, e eu gostaria até de trazer aqui um problema, Viçosa, que é uma cidade imensa, com um centro universitário de referência nacional, um dos melhores que existe, está nesse momento em racionamento e deve passar já no mês que vem para o estado de rodízio, ou seja, a utilização de água de 1 a 2 vezes por semana apenas. E lá o serviço não é Copasa, justamente por ser um sistema de prestação de água menor, a população tem sofrido muito com a falta de estrutura para a distribuição de água, e lá o desperdício é ainda maior. O Dr. Jean, ele traz para dentro da comissão, por exemplo, um assunto que talvez não fosse discutido se ela fosse montada por deputados apenas da comissão, que é a questão da contaminação de água, da falta de água no semiárido e de questões que a gente acaba esquecendo que a Comissão das Águas tem papel fundamental na discussão. Então, eu acho que, principalmente a nível de legislação, a Comissão da Água serve justamente para isso, para ir além daquilo que a gente entende como pauta, porque esse é o princípio da Assembleia Legislativa. Nós tivemos... Fica a sugestão, doutor Jean, para a Comissão das Águas. Cada litro de água que deixa lá no Espírito Santo por causa do gasoduto, taxa a mineradora e dá 1 litro de água lá para a minha cidade, Coronel Murta. Coloca lá em Coronel Murta, cada água que vai para lá, a mineradora vai pagar a água de Coronel Murta. Porque o que a mineradora joga com o mineroduto para fora, e quantos minerodutos que nós temos hoje em Minas Gerais jogando a água embora, é só ver, é só analisar. Então o quê? Começa a taxar, começa a passar um corretivo.
a sobretaxa é para passar o corretivo na população. Agora, nas mineradoras, falta apoio e eu tenho certeza, fica a sugestão aqui para a Comissão das Águas, vamos fazer um projeto urgente e urgentíssimo. Cada litro de água que a mineradora joga para fora, ele tem que dar em Virgem da Lapa, em Coronel Murta, nessas regiões que são carentes. E para Belo Horizonte também. Outra questão também importante, e há poucos dias atrás, uma estudante mineira, não me lembro se foi Viçosa, desenvolveu um projeto de irrigação e até recebeu uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Na NASA. Na NASA, né, desenvolver o projeto dela. Porque o que nós temos hoje, na verdade, é uma molhação, às vezes, de grandes culturas, né? E a irrigação, ela consome muita água, Consome né? muita água. 60% de toda a utilização de água de Minas Gerais Nós precisamos... é irrigação agrária. Então, nós precisamos pensar nessa água também do meio rural, né? Que muitas vezes não está sendo usada de maneira correta, né? Como eu disse aqui, a gente tem, muitas vezes, a gente passa pelas estradas e a gente vê uma molhação de plantas, não é irrigação, né? Então, parabenizar aqui essa estudante, que eu não me lembro o nome agora, mineira, desenvolveu esse projeto aí, né, ganhou, foi premiada. E o deputado Alencar fala da questão da mineração, do mineroduto. Há poucos dias agora, no final de semana, eu estive visitando a represa de Irapé, né? E é triste a gente ver aquela água barrenta, né, fruto de mineração, que vai